O Turno da Noite. Boa noite, família do canal Terror e Chuva. O meu nome é Sidney Antunes, eu tenho 47 anos de idade e quero compartilhar um relato incrível que eu vivi. Muitas pessoas ainda têm dificuldade de acreditar que o universo é habitado por outras espécies, algumas semelhantes a nós, outras completamente diferentes, boas ou más. O que eu vou contar aconteceu comigo e garanto, foi real e marcante. Eu sou segurança pessoal há alguns anos e nesse trabalho lidamos com muitas pessoas e situações que a maioria só imagina ou vê em filmes e novelas. Contudo, a maior parte do tempo, tudo é bem tranquilo, dependendo do cliente, é claro. No ano de 2008, eu trabalhei para uma família de alto padrão em um Aras na cidade de Cotia. O lugar era agradável e geralmente tranquilo, embora bem movimentado devido aos vários funcionários. A minha jornada de trabalho era das 18 às 6 da manhã. O meu serviço consistia basicamente em fazer rondas dentro da propriedade durante a madrugada. A minha rota incluía passar pelas 4 residências existentes na enorme propriedade. Esse foi sem dúvida um dos trabalhos mais fáceis e bem remunerados que eu tive. Mas esse acabou se tornando uma experiência inesquecível. Sempre que podia, aproveitava para observar o céu noturno. Eu gostava do ar limpo e, por ser uma área mais isolada, a visão das estrelas era privilegiada. Muitas vezes eu via cometas e estrelas cadentes, mas confesso que sempre esperava presenciar algo incomum. Até aquele momento, eu nunca tinha visto nada de anormal. Porém, isso mudou numa noite que começou como qualquer outra. Tudo estava dentro da normalidade. Realizei minhas rondas e, depois de completar o percurso, estacionei o carro ao lado de outros veículos, perto do criadouro de peixes. Aquele era um local cercado por eucaliptos, muito bonito e tranquilo, perfeito para uma pausa e um café para me manter acordado. Enquanto eu descansava, eu reclinei um pouco o banco do carro e, sem perceber, eu acabei cochilando. Eu acordei abruptamente e, algum tempo depois, assustado, porém tranquilo, ao perceber que eram apenas 3 horas da manhã. Ainda estava dentro da rotina e tinha alguns minutos antes de começar a outra ronda. Eu me levantei para ir ao banheiro e, como não estava próximo a nenhum alojamento, caminhei até uma área escura sob uma árvore. Estava cercado por mata e árvores, longe de qualquer iluminação, e o outro ambiente era muito silencioso. Foi nesse momento que algo inimaginável aconteceu. Enquanto eu estava a poucos metros do carro, uma luz branca muito intensa surgiu de cima. O fecho vinha das copas dos eucaliptos com uma força absurda, iluminando tudo ao meu redor, como se fosse um holofote de estádio. Em questão de segundos, cerca de 50 metros à minha volta ficaram visíveis. Eu fiquei paralisado, tentando entender o que estava acontecendo, pois eu não conseguia identificar a origem daquela luz que parecia estar acima das árvores. Então, tão repentinamente quanto surgiu, ela se apagou. Atordoado e com o coração disparado, eu corri de volta ao carro e, antes de entrar, eu olhei para cima novamente e senti um calafrio. Ali, pairando sobre as copas dos eucaliptos, estava uma imensa nave escura de formato circular,
com um diâmetro que eu estimo entre 80 a 120 metros. O objeto era completamente silencioso, imóvel e tão escuro que parecia ser uma mancha no céu estrelado. Ao ver aquilo, eu fiquei congelado. Eu fiquei sem acreditar no que eu via. Quando finalmente eu consegui me mexer, rapidamente eu entrei de volta para o carro. Mas antes, eu olhei mais uma vez para aquele disco gigantesco que pairava ali, praticamente encostado nas árvores. Foi então que, em um movimento abrupto e extremamente veloz, o objeto saiu, seguindo na direção sul da propriedade. Em poucos segundos desapareceu do meu campo de visão. Naquele momento, eu fiquei completamente atônito, pois eu não sabia no que pensar sobre aquilo. Eu entrei no veículo, liguei a ignição e saí disparado, indo em direção à guarita do portão principal, onde havia o outro vigilante. Decidi relatar tudo o que havia presenciado. O meu colega me olhou e disse que não tinha visto e nem ouvido nada de anormal de onde estava. Ainda intrigado, eu resolvi ir até as cocheiras, onde outro vigilante, conhecido pelo apelido de Coronel, cuidava do local onde ficavam os cavalos. Eu fui até lá e perguntei se ele havia notado algo estranho, mas para minha infelicidade, ele também afirmou que não viu nada fora do comum. Foi bem estranho, porque por mais que a propriedade fosse enorme, acho impossível que algo daquela magnitude passasse despercebido. Contudo, para mim não passou. Eu pude ver claramente de muito perto. Enfim, esse é o meu relato. Eu sei que muitos irão duvidar. Eu percebo o ceticismo e o descrédito que surgem quando falamos sobre essas coisas. Mas eu sei exatamente o que vi. Cada detalhe está gravado na minha memória. Aquela luz forte, a esfera grande e escura pairando sobre as árvores e o rastro que deixou ao desaparecer naquela madrugada surreal. Uma coisa eu sei com certeza. Aquilo não era uma aeronave que conhecemos. Nada que eu já tive visto antes, pelo menos nada conhecido por nós. Para mim, aquilo só pode ter vindo de um outro mundo. Boa noite. Eu vi aquela aparição na estrada. Quem conhece sabe que as estradas de Pernambuco são cheias de mistérios e fatos estranhos, e esse caso é somente um dos muitos que eu presenciei transitando por lá. Alguns anos atrás, eu estava com a minha família, passando férias na praia de Itapuama, no município de Cabo de Santo Agostinho, aqui mesmo em Pernambuco. Estávamos aproveitando para descansar e curtir alguns momentos em família. Teve uma noite que um tio meu, já idoso, acabou sofrendo um pequeno acidente e foi necessário levá-lo de carro para receber atendimento em um hospital do Recife. Já era tarde da noite, mas mesmo assim não podíamos deixar de prestar o atendimento a ele, pois não sabíamos o nível da gravidade do seu machucado. Pegamos a estrada e partimos. Estava muito escuro. Era uma daquelas noites em que as nuvens encobrem a lua. Íamos conversando para distrair e quebrar um pouco o gelo e o medo de percorrer uma estrada um tanto deserta como aquela, com aquela penumbra à frente. Foi quando, de repente, em um determinado trecho, percebemos um vulto no meio da estrada tomada pela escuridão. Ao nos aproximarmos, percebemos que era uma mulher toda vestida de branco. Só vimos de relance e não deu para perceber muitos detalhes sobre aquela figura devido à velocidade em que estávamos viajando.
Passamos então pela mulher e olhamos para trás e constatamos que ela havia ficado parada no mesmo lugar. Ao vermos aquilo, é claro que ninguém teve coragem de pedir para que eu parasse o carro e voltasse para perguntar o porquê dela estar ali naquele lugar, naquela hora da noite sozinha. Então seguimos em frente com a viagem. Ao chegarmos no hospital em Recife, onde meu tio conseguiu atendimento e rápido, foram feitos então alguns curativos e ele presenciou tomar um analgésico. Foi constatado que não era nada grave e ele foi logo liberado. Entramos então no carro e iniciamos a nossa viagem de volta, sendo que dessa vez mais aliviados e descontraídos, pois sabíamos que o ferimento do meu tio não era grave e se tratava apenas de algumas escoriações sem gravidade. Estávamos preocupados devido à idade avançada dele e pelo fato dele ser diabético. Apesar de não deixar transparecer, a viagem de ida havia sido um pouco tensa. Agora na volta, até ligamos o rádio do carro para melhorar o clima. No caminho ficamos comentando sobre aquela mulher que tínhamos visto na estrada e ficamos especulando sobre o que poderia ser aquilo. O meu tio começou a contar que esse tipo de coisa era bem comum por ali, por essas visões. Ele até disse que uma vez causaram um grave acidente. Ele contou que um antigo patrão dele uma vez capotou com o carro porque uma assombração, e ele usou exatamente essa palavra, apareceu do nada no meio da pista. Ele até pensou que fosse uma pessoa e tentou desviar, mas perdeu o controle e capotou por várias vezes. Segundo meu tio, a esposa dele morreu na hora, ali mesmo na estrada. Esse tipo de história sempre mexeu comigo, não vou mentir, e me impressiono muito fácil. E para o meu desespero, algum tempo depois, quando chegamos no mesmo ponto onde tínhamos visto a tal mulher na viagem de ida, vimos que ela ainda estava lá, parada no mesmo lugar e da mesma forma. Ela estava lá parada, olhando para nós com um olhar aterrorizante. Eu então diminuí a velocidade e a iluminei com o farol do carro para tentar ver melhor quem ou que era aquilo. E quando o farol do carro focou em sua imagem, ela simplesmente desapareceu no ar, sumiu de repente. Ficamos todos de cabelo em pé e com arrepios em todos os pelos dos nossos corpos. Até hoje comentamos sobre esse caso, mas não temos a mínima ideia de quem ou que era aquela mulher de branco e o que ela fazia no meio daquela estrada por tanto tempo, parecendo até que estava nos esperando. Depois disso eu passei por lá outras vezes, nos mais diversos horários, e nunca mais a vi, e graças a Deus por isso. Boa noite. O que era aquela mulher? O meu pai é carreteiro e adora dirigir caminhão pelas estradas. Para passar mais tempo com a família, sempre que é possível, a minha mãe e eu viajamos com ele. Nas minhas férias escolares, eu estava sempre com eles, rodando pelas estradas, principalmente aqui pelo Nordeste. Eu já vi muita coisa, e quando eu digo muita coisa, é muita coisa mesmo. Vocês ficariam de boca aberta com a quantidade de visões que as estradas do interior do Recife mostram pra gente. Essa é uma delas e foi a que mais me impressionou. Uma vez estávamos indo para Cajazeiras, passando pela PE 232 na altura da Serra Talhada. Eram 7 horas da manhã, a minha mãe estava dormindo na cama do caminhão, aquela que fica atrás dos bancos dianteiros.
Eu, por causa da escola, estava acostumada a acordar bem cedo e desde que o sol nasceu, eu já estava sentada ao lado do meu pai, olhando as plantações enquanto meu pai e eu conversávamos olhando para a estrada. Vimos então lá longe, no meio da pista na faixa amarela que separa as duas vias, uma mulher que caminhava sempre em frente. Isso na mesma direção que o caminhão andava. O interessante é que com toda essa velocidade, o caminhão não ultrapassava a mulher. Na verdade, nem chegava perto. O caminhão se deslocava pela pista e a mulher sempre ficava estranhamente na mesma distância. A estrada era reta, plana e longa, sem curvas. Chamamos então a minha mãe para ver, mas ela disse que estávamos ficando loucos e nem levantou para olhar. Então, em um certo ponto da estrada, veio uma descida e a mulher que estava à frente acabou desaparecendo. Havíamos perdido ela de vista. O interessante também é que nesse intervalo de tempo não passamos por mais ninguém na estrada. Falamos dessa cena a viagem inteira. Depois daquela cena, seguimos com o nosso caminho até chegarmos no nosso destino. Quando foi na volta, lá por volta das 4 horas da tarde, voltamos pela mesma rodovia e chegando no mesmo trecho, qual foi a nossa surpresa quando a minha mãe também viu a mesma mulher com seu mesmo vestido florido, uma trouxa de roupas nas costas feito um saco e com um lenço na cabeça. Na mesma descida da estrada, da mesma forma que antes, a mulher simplesmente desapareceu novamente. Chegando no ponto aproximado em que ela desapareceu, paramos no acostamento para observar o local e encontramos ao lado da estrada uma pequena cruz, dessas que a família coloca na beira da estrada quando um parente morre. E nessa cruz, não é que havia um nome de uma mulher? Ficamos então imaginando que seria a mesma mulher que havíamos visto anteriormente. Quando chegamos em casa, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar e tentar descobrir alguma coisa sobre aquela mulher e se ela tinha alguma ligação com aquela cruz colocada no meio da estrada. Eu não encontrei nada de concreto, apenas alguns relatos de pessoas que passaram pelo mesmo trecho e viram uma mulher caminhando e depois sumindo na descida da estrada, próxima àquela pequena cruz. Eu anotei o nome que estava escrito na cruz, mas com o sol e a chuva, a escrita estava meio desgastada e apenas o primeiro nome estava visível. Estava escrito Ângela. Até hoje, eu procuro alguma notícia ou fato que me leve a compreender aquela estranha visão. Para quem é da região e conhece o trecho de que eu estou falando, ele fica entre o posto de gasolina Padre Cícero e o Hotel Mandacaru. Essa situação aconteceu há mais ou menos uns 13 anos atrás. Muita coisa por lá deve ter mudado, mas quem sabe aquela mulher não continue andando por lá. Essa viagem, meus amigos, vocês podem ter certeza que eu nunca esquecerei na minha vida. E uma pergunta ficou gravada em minha mente: ficariam os espíritos de quem parte prematuramente presos no local do seu último adeus? Bom, essa resposta eu acredito que só Deus sabe. Boa noite. Um encontro na estrada. Isso aconteceu com um primo meu há aproximadamente 18, 23 anos atrás. Ele era funcionário de uma grande empresa em São Paulo e, devido a uma transferência, foi enviado para um outro estado. Por conta disso, ele conhecia pouco ou quase nada das estradas desse novo lugar. Inicialmente, alguém da empresa local
sempre o acompanhava nas viagens pelos arredores. Depois de um tempo, acreditando que ele já estava apto para viajar sozinho, o seu superior o enviou a uma cidade próxima, praticamente vizinha à capital. No entanto, ele relatou que ao receber essa ordem, sentiu uma sensação ruim, algo que não soube explicar. Ainda assim, seguiu as orientações e partiu para tal cidade. O serviço, que deveria ter sido resolvido rapidamente, acabou se estendendo noite adentro, muito além do esperado. Mesmo assim, ele decidiu retornar para casa. Porém, em um determinado ponto do caminho, percebeu que estava perdido. Não sabia exatamente onde havia errado, mas tinha certeza de que estava fora da rota. E para piorar ainda mais a situação, o carro dele, que já estava bastante desgastado pela viagem, ferveu e, sem água no radiador, ele parou o veículo no meio da escuridão. E apesar de não ser supersticioso ou facilmente amedrontado, teve que estacionar e esperar o carro esfriar. Foi então que percebeu que não possuía nenhuma garrafa d'água no veículo para abastecer o radiador. Resignado, decidiu esperar que alguém passasse para ajudá-lo. Sentado no carro, esperou por um longo tempo, mas ninguém apareceu. Ele já estava até cansado, quando foi que, em certo momento, viu uma figura se aproximando. Ele viu que era um homem simples, trajado como um agricultor, com roupas bem modestas. Ele se dirigiu ao carro e perguntou se por acaso meu primo precisava de alguma ajuda. O meu primo explicou que o carro já estava frio, mas que precisava de água para o radiador. O homem então entrou na mata próxima com uma espécie de cabaça na mão. Em algumas idas e vindas, trouxe a quantidade necessária para encher o radiador. Após ajudar, pediu uma carona. Agradecido pela gentileza, meu primo aceitou. Seguindo as instruções do homem, ele logo começou a reconhecer o caminho e conseguiu se localizar. Pouco depois, o caroneiro pediu para que parasse o carro, dizendo que desceria ali, e antes de sair, o homem o abençoou. Vai com Deus, meu filho, que Ele te acompanhe e que te guarde. O meu primo, ainda emocionado pela ajuda, pensou que não tinha agradecido o suficiente. Abaixou-se para olhar pela janela do passageiro e, para sua surpresa, não viu mais aquele homem. Ele até desceu do carro, olhou ao redor, mas não havia ninguém. A vegetação baixa ao redor não permitia que alguém pudesse se esconder. Era como se aquele homem tivesse evaporado. Dias depois do ocorrido, em uma conversa com um colega de trabalho, o meu primo, ainda relutante em contar a história completa, até mesmo para não ser chamado de maluco, ouviu algo que o deixou arrepiado. O colega mencionou que a área onde ele havia se perdido era conhecida como um local perigoso, frequentado por criminosos que roubavam veículos e muitas vezes usavam da violência para alcançar seus objetivos. O meu primo, ao ver aquilo, ficou se indagando. Meu Deus, quem foi aquele homem? Será que foi um anjo da guarda? Um amigo espiritual? Ou algo que simplesmente não compreendemos? Bom, ele me disse isso e eu hoje estou passando para vocês. Escrevem aqui nos comentários o que vocês acham que foi isso. Eu desejo a todos uma ótima noite. Havia um cadáver. Eu sou policial
e ver mortos em acidentes, homicídios e outras circunstâncias nunca me preocupou. Eu estou na força policial há cerca de 12 anos e já vi de tudo que vocês possam imaginar. Todo tipo de maldade e falta de humanidade inerentes ao ser humano. A gente tem que enfrentar no nosso trabalho, infelizmente, mas este caso, o que eu vou contar agora, foi bem diferente. Apesar de assustador, foi uma amostra de que algo de bonito pode ser revelado em meio a tantas tragédias. Certo dia, eu e meu parceiro fomos chamados para atender uma ocorrência na qual algumas crianças haviam encontrado um corpo já em estado avançado de composição. Isso foi lá na BR-232, na altura do bairro do Curado, na zona oeste de Recife. Pois bem, fomos para lá e, chegando no local, lá estava o corpo, com um mau cheiro insuportável. Infelizmente, situações como essas são bem corriqueiras no nosso dia a dia, mas tínhamos um trabalho a fazer. Então procuramos não dar muita importância àquela situação. O meu parceiro sempre dizia: morreu, morreu, antes ele do que eu. Eu achava aquele ditado dele meio que escroto, mas até que tinha uma certa razão. Quem quer morrer, afinal de contas? Então, isolamos a área e aguardamos a perícia técnica. O nosso trabalho era só cobrir o corpo com uma lona e ficar de guarda para não deixar ninguém tocar no mesmo. Nem recolhê-lo nós podíamos, até mesmo para não alterar a cena que poderia ser ou não de um crime. Isso só a perícia poderia constatar. O tempo passou e acabou demorando muito até que anoiteceu. Todos foram embora do local e ficamos somente nós três, os 2 policiais e o morto. Fomos então para a viatura e nos sentamos para ficar aguardando a perícia, que, segundo nos informaram, ainda demoraria cerca de umas 2 horas. Foi no momento em que nós nos sentamos que algo estranho começou a acontecer. Aquele mau cheiro insuportável do corpo em decomposição deu lugar para um perfume maravilhoso. Era como se alguém tivesse espalhado um frasco de perfume em volta da viatura. Não era aquele cheiro forte e intenso, mas sim um cheiro suave, doce e extremamente agradável. Então, nesse momento, o meu parceiro e eu vimos o que se pode descrever como algo sobrenatural e muito bonito. Ao lado do corpo que estávamos vigiando, surgiu um ser que brilhava e ao mesmo tempo acariciava o cadáver, parecendo nutrir por ele um enorme carinho. Confesso que tanto meu parceiro quanto eu ficamos paralisados diante daquela cena e não conseguimos sair da viatura para ver aquilo de perto. Ficamos então ali, apenas observando aquela cena que durou cerca de uns 5 minutos. Nesse intervalo, o meu parceiro rezava tudo que vinha à mente, enquanto eu, por outro lado, queria ir até lá e ver aquilo mais de perto, mas me faltavam forças. Era algo inacreditável. De repente, aquela figura se afastou do corpo e passou ao nosso lado. Foi quando notamos que a fragrância que sentíamos vinha dela. Ficamos atônitos com tudo aquilo. Nesse momento a nossa força voltou e nos sentimos renovados. Então nos afastamos do local por precaução, sem perder o corpo de vista, é claro. A noite continuou e nós tentamos explicar com lógica o que tinha sido aquilo, mas nada se encaixava com aquela realidade vivenciada pela gente. Os peritos não apareceram durante toda a noite. O dia amanheceu e somente por volta das 6h15 da manhã é que os peritos apareceram e fizeram seu trabalho, constatando que o corpo se tratava de um senhor de 55 anos de idade, que estava ali há pelo menos 5 dias. Após a realização da perícia, o corpo foi levado para o IML, onde ficou constatado que a causa da morte havia sido um ataque cardíaco fulminante.
Então, naquele momento, chegaram algumas pessoas para realizar o reconhecimento do corpo. Junto com elas, foram trazidas várias fotos e entre elas havia uma que chamou a nossa atenção. Era a foto do dia do casamento do falecido e lá estava a figura que vimos à noite ao lado do corpo. Indagando os parentes, eles nos informaram que o morto havia se casado, mas perdeu a esposa poucos anos depois e depois disso nunca mais se envolveu com ninguém. Perguntamos então se possuíam outras fotos do casal e eles disseram que sim. Quando nos mostraram, lá estava ela com o mesmo vestido e o rosto que havíamos visto à noite. Então contamos para eles a experiência que havíamos vivenciado na noite anterior e eles ficaram tão apavorados quanto nós. A irmã do morto nos disse que ele sempre teve o seu maior sonho, que era de um dia encontrar aquela que ele sempre amou, mesmo que fosse depois de morto. Meus amigos, dizem que desta vida não levamos nada, mas será que isso realmente é verdade? Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. Terror na estrada. Olá amigos, o meu nome é Eduardo. Atualmente eu tenho 47 anos de idade e moro em Rondonópolis. Para falar a verdade, eu nunca acreditei em assombrações ou coisas do tipo e jamais tive qualquer contato com o sobrenatural. Isso é até viver uma experiência na estrada que mudou meu pensamento para sempre. Na ocasião, eu estava dirigindo tarde da noite pela BR-364, voltando da casa da minha namorada. A estrada estava deserta e muito escura. Eu estava sozinho. Foi quando de repente eu vi algo muito estranho no acostamento. Inicialmente eu pensei que poderia ser uma pessoa precisando de ajuda ou talvez algum animal ferido. Mas à medida em que eu me aproximei, logo percebi que aquilo não era humano e nem animal, pois a figura parecia ter uma forma etérea, como se fosse feita de fumaça. Não parecia uma pessoa. A sua forma não era humana. Era como um gás luminoso que dançava no ar sem sair do lugar. Aquela coisa brilhava intensamente, como se emitisse sua própria luz. Era uma luz tão forte que iluminava as árvores na beira da estrada. Mesmo tentando manter a minha atenção na pista, consegui notar o suficiente para entender que se tratava de algo de outro mundo. Eu acelerei o carro ainda mais para passar rapidamente por aquela coisa. Mas para o meu desespero, a figura parecia acompanhar a minha velocidade. E quando eu olhei pela janela, ela ainda estava lá me seguindo. Apavorado, mesmo com toda aquela situação, eu arrumei forças para tentar ignorá-la, mantendo os meus olhos fixos na estrada. Foi quando, de repente, o motor do meu carro começou a falhar e a perder velocidade. Naquele momento, eu entrei em pânico, temendo que o carro morresse no meio da estrada e que aquela coisa me atacasse. Antes que o motor parasse de vez, eu consegui jogar o carro para o acostamento. E enquanto eu tentava ligar o carro novamente, eu comecei a ouvir um som estranho vindo de fora. Parecia algo sendo arrastado pela estrada. A figura misteriosa parecia estar cada vez mais próxima de onde eu estava. O meu coração batia descontrolado, enquanto eu tentava desesperadamente fazer o carro voltar a funcionar. Finalmente, depois de algumas tentativas, o motor pegou. Eu acelerei para longe daquele lugar, com o meu coração ainda disparado. Antes de seguir em frente, ainda olhei pela janela para verificar se aquela coisa ainda estava lá.
mas graças a Deus, ela havia desaparecido no meio da escuridão. Desde aquela noite, eu nunca mais dirigi sozinho naquela estrada deserta. Eu aprendi a respeitar o poder do desconhecido e hoje eu acredito piamente que há mais coisas no mundo do que podemos explicar. Esse foi o meu relato. Foi um relato curto, mas podem acreditar, ele é 100% verídico. Boa noite. Se você chegou até aqui e se por acaso gostou do vídeo, por favor inscreva-se no canal, comente o que achou e compartilhe com seus amigos. Assim, você me ajuda a crescer e a produzir mais conteúdo de qualidade para você. Além disso, ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Mais uma coisinha. Não esqueça de deixar um hype, pois isso ajudará ainda mais na divulgação do vídeo. Muito obrigado e boa noite a todos.